Olá para você que nos acompanha pelo YouTube e pelas principais plataformas de podcast do Brasil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui neste programa e olha, estamos trazendo sempre novidades aqui em um novo formato, assuntos como hipnose, PNL, neurociência, terapia de forma geral, mente humana. Toda semana com 2 convidados mais do que especiais. E olha só, no episódio anterior nós falamos sobre o tema. Fiz um curso de hipnose e agora, o que eu faço? Procure aí nas redes sociais para você assistir esse episódio que foi muito legal. E hoje eu recebo aqui os meus ilustres convidados, Felipe Gibim e Ricardo Reis, começando pela ordem. Felipe, se apresente, por favor. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Gibim, sou terapeuta e treinador de Piracicaba, interior de São Paulo. Me segurei para não falar muito caipira ou sotaque. E me sinto muito feliz de estar novamente sendo convidado aqui a participar, Lucas. Maravilha, muito bem-vindo, Felipe. É uma honra estar aqui com vocês, Felipe e Lucas. Eu sou Ricardo Reis, hipnoterapeuta. Eu sou um apaixonado por programação neurolinguística. E é incrível estar aqui com vocês. Eu atendo pessoas e ministro cursos também de programação neurolinguística e hipnose clínica. É uma honra. Muito legal. E já aproveitando que você entrou com essa voz de locutor de rádio, essa voz aveludada, qual o tema deste podcast de hoje, Ricardo? A importância da conexão no atendimento ao cliente. Maravilha. Olha, esse é um tema muito importante para terapia, porque é algo que realmente faz a diferença, não é mesmo? Isso. É algo que se não tiver, a sua terapia pode ir água abaixo. Exatamente. Faz sentido para vocês? Faz todo sentido. Sim, sim. Quem nunca foi no lugar e se sentiu não conectado com o vendedor, com algum amigo, com alguma pessoa, e fala, putz, não bateu o santo. E a mesma coisa na terapia ou num treinamento, a gente tem que se conectar com o nosso cliente, seja ele um aluno ou uma pessoa passando por sessões de terapia. Que se não houver conexão, dali para frente não vai rolar mais nada. É o primeiro passo, essa conexão. Isso, exatamente. Como Carl Jung mesmo dizia, né? Todas as técnicas, elas são extremamente poderosas, mas quando você vai atender uma outra pessoa, as técnicas elas vão por água abaixo se você não colocar o fator humano em primeiro lugar. É quando atender uma alma humana, seja somente outra alma humana. Né? Domine todas as técnicas, conhece todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É incrível essa frase, sim, pois ela simplifica algo que parece complexo, que é quando a gente fala de terapia, né? Muitas vezes o que vem na cabeça, tanto dos terapeutas quanto dos pacientes de forma geral, que técnica ele vai usar? Ou será que vai usar regressão? Será que ele vai usar PNL? Será que ele vai usar isso ou aquilo? E na verdade, a gente percebe que isso pouco importa de fato. O que mais importa é o estado de conexão. Então eu percebo, por exemplo, nos dias atuais, que tem pessoas que pegam a onda de que eu vou pegar essa onda de desenvolvimento pessoal, porque está dando dinheiro agora, eu vou montar um consultório. E ele começa a ter certo público, né? Mas se o objetivo dele, em primeiro lugar, é pegar a onda, será que essa pessoa, eu fico me perguntando, será que ela vai ter um grau de rapport, de conexão com o seu paciente? Ou será que o seu paciente vai perceber que, poxa, ela está ali para cumprir um tempo, para marcar tabela? A curto prazo pode até ajudar, ele pode até conseguir clientes, mas a longo prazo, tem um negócio, eu não lembro os números exatos, mas quando você faz o bem para uma pessoa, ela fala para 10. Quando você faz alguma coisa mal, ela conta para 100. Eu não lembro os números exatos. Sim. E se você atende uma pessoa e não gera conexão, o cliente não gosta, ele vai espalhar. E a longo prazo não vai dar certo. Vou dar o meu exemplo. O caso que eu mais atendo ultimamente é abuso sexual. Se a mulher, no caso mulheres, a maioria, se ela não se conectar para ter um local que ela se sinta confiando, ela não vai nem poder falar um lugar sobre isso, seguro, né? Ela não vai falar. Então, sem conexão, é imprescindível para ter um sucesso na terapia. Eu até, na minha última formação, eu disse uma frase que os alunos gostaram muito, que eu falei o seguinte: se não for para você tocar a alma do ser humano, não faça nada. Não dê curso, não atenda. Se não for pela conexão, se não for por isso, pelo ser humano, não faça. Porque senão fica tudo muito matemático, fica tudo muito, eu estou buscando apenas o transe hipnótico, eu estou buscando apenas a sintomatologia, eu estou preocupado com a ferramenta, ok. Isso é importante? É importante, mas no frigir dos ovos, o que eu percebo, o que realmente trata a pessoa é o acolhimento que você faz. Quantas vezes eu fiz técnicas
que eram simples, simplórias, mas o grau de conexão era tão grande, a pessoa confiava tanto em mim, que eu criei uma técnica na hora, simples e super funcionou. E outras vezes fiz coisas super mirabolantes, no início da minha carreira, por exemplo, técnicas muito inteligentes, mas que muitas vezes o paciente não entendia tanto. Então eu venho aprendendo que o que importa é a conexão. Isso, inclusive você está falando isso, Lucas, e eu me lembrei de algumas ocasiões que até colegas mesmo, né, da nossa profissão, me ligaram perguntando: Ricardo, o que é que você fez para que tivesse esse resultado com esse amigo, com esse cliente? Porque ele foi atendido por mim, não teve o resultado, e eu usei a técnica XY, é uma técnica fantástica. Nós juntos chegamos à conclusão de que foi o acolhimento, de que foi o rapport, de que foi a conexão, o grau de atenção. Porque simplesmente a técnica usada, né, especificamente no caso, foi simplesmente uma ponte ao futuro, com muito carinho, com muita atenção. E essa pessoa que perguntou, eu não acredito que você simplesmente fez isso, algo tão simples e funcionou, que é o que você está acabando de dizer. Eu tive uma vez, Ricardo, que chegou uma pessoa até mim e falou o seguinte: olha, eu já fui em vários terapeutas, eu tenho uma fobia de frio, ela dizia. Que ela não podia ir no cinema, ela não podia entrar num carro com ar-condicionado. Um ar assim, normal, ela tremia. Não era um frio natural, era um frio muito psicológico. E com certeza emocional, né? E ela foi até em uma das minhas professoras, que é a Inês Marcel, um abraço para a Inês, se estiver assistindo, e a Inês falou assim: ó, vai no Lucas, você mora na Bahia, ele vai dar um curso aí em Salvador. Olha, se ele não te resolver, ninguém resolve, hein? Ela já jogou essa responsabilidade. E essa moça veio, foi muito querida. Claro, no treinamento, eu apenas dei o treinamento, não tivemos oportunidade de fazer um exercício. Aí acabou o curso, nos bastidores, assim, os alunos saindo da sala. Ela falou assim: Lucas, por favor, faz alguma coisa para essa minha fobia de frio. E eu falei: olha, eu não tenho muito tempo, eu tenho 3 minutos agora. Então a pergunta que eu te faço: você realmente quer confiar em mim? O quanto de 0 a 10 você quer confiar em mim? O quanto você está disposto a aceitar a minha sugestão matadora agora? Pois eu só tenho 3 minutos. Joguei assim. E ela falou: eu confio 1000. O que você falar está falado. E eu peguei nas mãos dela e falei: fecha os olhos, respire fundo. Eu me comunico agora com a parte da sua mente que mantém este padrão de fobia de frio. E eu dou um comando agora: desconecte, agora. Interessante. Falei. Ela abriu os olhos, falou: peraí, deixa eu testar. Pegou o ar-condicionado, o controle do ar-condicionado e pôs lá 17 graus, que assim, era insuportável para ela. Ela não tinha como nem ficar em 22, 23, pôs em 17. Mas também da Bahia? Você Da Bahia. E ficou esperando. Falou: cara, o que você fez? Eu falei: não, você que fez. Você se permitiu aceitar a mudança, porque era um problema imaginário. Gente, passou alguns meses, ela me mandou mais mensagens. Já fui no cinema, já peguei carro, já fui em ar-condicionado, já fui em eventos. Claro que ela sente aquele frio natural quando todos sentem frio. Mas numa temperatura normal, ela falou: agora eu tenho vida social. E aí você pergunta: Lucas, que técnica você usou? Qual o script para isso? Eu até fiz uma coisa que não é muito comum eu usar, que é a sugestão direta. Eu sou muito ericksoniano, eu sou muito metafórico, eu gosto de contar histórias, mas é o tempo que eu tinha. Então o que me levou a crer? Foi o grau de abertura que ela deu, o grau de confiabilidade, abertura total, conexão, sugestão, confiança, vínculo. É isso que resolveu. Sim. E muita autoridade que ela viu em você, né? Pela indicação da Inês, que é uma grande professora de hipnose. Quando a gente vê um grande professor indicando outra pessoa, o aluno tende a ir muito mais aberto. Sim. Quando do seu instituto indica cliente para mim, o pessoal vê: pô, se eu vi o cara lá com um canal de 100 e poucas mil pessoas no YouTube indicando você, deve ser bom. O cara já vem fechado, então ele vê a autoridade em quem indica. Não, tem até um outro exemplo, que é o próprio Tony Robbins, porque imagina, ele tá lá num show, numa palestra para não sei quantas mil pessoas. De repente o cara desce as escadinhas e aponta para uma moça: você. Imagina, né? Que é a voz do Tony Robbins? Você. Aquela moça vendo aquele cara de 2 metros de altura, com aquele vozeirão, com aquela autoridade. De repente, ele faz 2 perguntas e ela já começa a chorar. De repente, ele fala: a partir de agora, a sua vida é assim, assim, assado. Aceite isso, isso, isso. Faça isso, isso e aquilo. Ela nunca mais vai esquecer aquilo. Pois a conexão que ela criou com o Tony
antes mesmo de conhecer ele, Sim. ela já veio com o rapport feito. Sim. Então, o que ele falou, ela vai levar pro resto da vida, nunca mais vai esquecer isso. Sim. Aliás, Lucas, como tá falando disso, podia deixar a sugestão para um próximo podcast explicar sobre os 7 passos da intervenção estratégica do Tony Robbins. Pode ser importante. legal para deixar o pessoal Legal. curioso para uma próxima aula. Isso Legal me fez mesmo. lembrar, se me permite, eu estive no último curso do Lucas, né, aprendendo um pouco mais. Aprender é uma dádiva. E o Lucas é um exemplo de acolhimento no curso. A gente está falando no atendimento, né, terapêutico. E o curso também pode ser, né, mencionado aqui, que é um momento de acolhimento. 70, 80 pessoas fazendo um curso. E olha o nível de acolhimento, tá? Digo isso aqui, tá? Olha que interessante. Para uma pessoa ir lá na frente falar de uma questão pessoal, um número de pessoas, 80 pessoas. Eu achei interessante que o Lucas disse, como ele mencionou aqui agora há pouco, você confia em mim? A pessoa confia. Ela se permite passar por uma sessão ali na frente de todos e se sentindo muito acolhida. É um momento muito importante. Muito. Eu gosto até de falar a frase. Então esse contrato está feito? Isso. Então, quando você pegar na minha mão, você está selando um contrato. Isso foi muito Ali interessante. foi resolvida a terapia já. Por quê? Sim. A historinha que eu vou contar depois é só o que ela acredita que ela precisa ouvir para se resolver. Mas a hora que ela pegou na minha mão e falou assim, olha, eu aceito transformar esse padrão, eu aceito mudar essa crença, eu me permito, né? Então, eu gosto de falar também, você se permite se conectar a mim nesse momento? Então, essas perguntas são chaves. O quanto de 0 a 10 você está disposto? Sim, e quando... eu já fui em outros cursos, né? Claro, e muitas vezes quem está ministrando o curso pergunta, quem quer vir aqui na frente? As pessoas não levantam as mãos. Quando você perguntava, quem quer vir aqui na frente? Muita gente levantava as mãos. Uma coisa que me chamava a atenção, se me permite, é uma outra maneira de acolher num curso. Quando algumas pessoas fazem perguntas, Felipe, muito interessantes, né? Perguntas bem inteligentes. Às vezes, num curso, tem pessoas muito simples, que vêm de longe, que pagam com sacrifício. Você sabe disso, Sim. você sabe disso. E fazem uma pergunta muito simples. E com a mesma simplicidade e humildade, o Lucas responde tranquilamente, e aí ele cativa aquela pessoa e não só ela. Você sabe disso. Cativa a todos. Isso não é um outro tipo de acolhimento. São vários níveis. São vários níveis. E o acolhimento é uma coisa que você deve caminhar com isso, não só na terapia, mas enquanto um professor também. Pois você está lidando com um público diferente a cada turma, pessoas diferentes, crenças diferentes. Isso. Tem perguntas pontuais, tem perguntas fora de contexto? Tem. Só que eu posso pegar aquela pergunta até e devolver para a turma, ou falar, isso eu vou falar na próxima matéria, muito obrigado pela sua pergunta. Então, de forma alguma, você pode ser ríspido e falar, tá louco? Não é hora de perguntar isso? É aí que o show acontece, é aí que nós estamos ensinando a acolher. É flexibilidade. Sim. Em treinamentos de oratória, inclusive, a gente ensina que a plateia ou os alunos são uma pessoa só. Se você brigar com um pedaço, o resto vai sentir e vai desconectar. Então, se você às vezes dá uma paulada em o resto que está do lado fala, nossa, vou ficar quieto agora, não vou falar mais nada. Acaba a conexão. E o contrário. E fica um climão, né? Inclusive, no practitioner, quando teve a turma, eu estava de monitor e o Lucas estava mais a parte de ensinando as técnicas, a Valéria com as dinâmicas, e eu assumi a parte do cara general que dava bronca e o pessoal atrasava. Por quê? Para não conectar com o Lucas essa parte da bronca. Eu falei, eu assumo, eu vou ser o general. Falar, pessoal, chegar horário assim, acessado, que não chegar, vai chegar, vai ficar no cantinho. Fui o professor que cuida. Por quê? Justamente para não conectar com ele essa imagem que a turma poderia desconectar dele. Porque a autoridade não é você ser ríspido. É o poder, né? Não é isso. Tem pais que são autoritários com os filhos, sendo ríspidos demais. Sim. E tem pessoas que têm a habilidade de ter a autoridade apenas com o gesto, apenas com a forma como ela se coloca, apenas com a presença dela. Sim. Isso também pode ser aprendido. Então, quando a gente traz para o ambiente da terapia, também o terapeuta uma autoridade naquele momento. Pois ele detém um conhecimento, ele tem uma informação que o paciente não tem. E o paciente vem buscar essa informação, porque é uma transferência de informação que acontece.
E aí o terapeuta humildemente fala para o paciente assim, olha, aqui nós estamos de igual para igual, tá? Eu não estou acima nem abaixo de você, aqui nós somos dois. Eu vou dar 150% do meu 50%. Você está disposto a dar mais de 100% do seu 50% também? Se a pessoa for de humanas, não entendeu nada da conta. Sim. Brincadeira. Perfeito. A gente também pode falar de outra maneira, né? Olha, Sim. eu estou disposto a te ajudar. Você está disposto também a se ajudar, a se tratar? Eu falo, por exemplo, eu vou dar minha mão para te ajudar. Você tem que dar a sua. Ou, por exemplo, eu vou te ajudar com o caminho. Só quem vai caminhar o caminho é você. Sim. Eu vou estar junto, só que se você não decidir caminhar junto comigo, não tem como eu te carregar nas costas. Uma metáfora que eu usei uma vez, eu achei o máximo, porque uma cliente, ela falou, quando você disse isso, mudou tudo dentro de mim. Foi o seguinte, olha, nós vamos pular de paraquedas, só que é um paraquedas. Nós vamos usar o mesmo. Nós vamos pular juntos. Você vê algo tão simples, mas para a pessoa fez todo sentido. Sim. Sim. Se ela fosse instrutora de paraquedas... Brincadeira. Até, inclusive, teve um curso que eu fui que a gente fez uma dinâmica de paraquedas. Que no final até com o César lá, ele vai ser um dos convidados daqui, que no final do Master a gente fez um salto de paraquedas e teve aquela metáfora de agora vai pular de cabeça e depois que pular não tem volta. Porque, literalmente, né? Depois você pular, não tem o que fazer. E é o quê? Você vai ter aquele momento de que você pular, você vai ficar nervoso, porque quem já pulou de paraquedas sabe que você não tem... Vai, gira para um lado, quando você olha, o avião tá aqui, quando você olha o avião tá aqui, você perde a noção. Sim. Aí o instrutor estabiliza, você vai naquela queda livre mais estável, aí você começa a olhar lá de cima, aí a hora que puxa o paraquedas, você dá aquela tranquilidade, você começa a ver o horizonte, tudo. Então, depois você pular de cabeça, vai ter a instabilidade, você vai estabilizar e depois você curte. E depois que você chega lá embaixo, dá aquela sensação, tipo, quero de novo. Dá até um calor aqui. Sim. Mas é uma sensação muito boa isso. Então, quando a gente traz essas metáforas, pode ser que um negócio que seja besta, a pessoa fala, agora eu entendi. Foi um dos assuntos da última aula, falar dessa importância da metáfora, como isso conecta também. Então, se você estiver interessado em saber sobre metáforas, volta lá na Exatamente, falamos sobre isso. E a terapia, eu penso que ela fica muito cinza quando não tem a conexão, não é mesmo? Pois se você está indo num terapeuta que você não se sente bem ali, ou até mesmo se você é um terapeuta que não se sente bem com o seu paciente, porque também acontece. O paciente gosta de você, você não gosta do paciente, e isso é grave. Então faltou a principal habilidade, que é você se permitir gostar do próximo também, apreciar o próximo também, ter uma habilidade de carisma, uma habilidade de empatia, de perceber, por mais que aquele ser humano seja diferente, o que ele tem em comum comigo. Porque eu percebo muito que tem pessoas que vão indicadas para terapeutas. Então ela já chegou no consultório do terapeuta com rapport. O fulano me indicou você. Sei que você é muito bom. E muitas vezes aquele terapeuta não vai com a cara do paciente. Sim. Mas ele quer o dinheiro do paciente. E aí ele está entrando num barco furado. Porque a terapia não vai funcionar. Sim. E é importante você definir o tipo de cliente que você quer. Por exemplo, eu já atendi muita criança, mas não é o público que eu gosto mais de atender. Você indica. Sabe? Então, vou dar um exemplo. Eu era funcionário público e larguei tudo para empreender. Então, quando a pessoa quer cargo público, eu não gosto muito de atender. Por quê? Para mim não fazia bem um cargo que eu ficava preso para uma função, fazer a mesma coisa e sem perspectiva de crescer. Para mim era assim. Só que pode ser que para o Ricardo ele queira um cargo público pela estabilidade, porque está com um filho pequeno. Só que não é um negócio que eu quero atender. Então eu chego e falo, olha, é o seguinte, não é a minha especialidade, não é uma área... Eu não vou falar que eu não gosto do caso, não quero atender. Mas eu tenho uma pessoa que eu conheço, que ela é especialista nisso, aí eu passo alguma pessoa que eu sei que adora aquilo, entende muito bem. Porque ela vai atender muito mais. E essa pessoa, ela vai ser muito mais grata comigo por eu ter sido real com ela. Quando a pessoa pergunta, que tipo de curso você acha que eu devo fazer? Tem cursos de 1.000, 5.000, 10.000... E eu falo, olha, para o seu caso, esse aqui de R$100 tá bom. Sim. Você pode comprar esse livro aqui que tá bom para você. A pessoa fica feliz de você não ter enfiado a goela abaixo dela uma venda. Tem duas características que eu entendo que são imprescindíveis para um terapeuta se conectar com o paciente, né? Uma delas é a curiosidade e a outra é a compaixão.
Porque se você tem curiosidade, isso te leva a querer saber o íntimo daquela pessoa. Você não vai ser raso, você não vai ser superficial. Você quer saber o porquê do porquê do porquê, a estrutura profunda do paciente. E a compaixão é um sentimento que você tem de carinho pela pessoa que não julga, que acolhe. Por quê? Tudo que o paciente menos quer é ser julgado. Ele já foi julgado por muitas pessoas. Então ele não quer alguém que fala assim, pô, mas você pisou na bola, hein? Como é que você fez isso? Ele quer alguém que entenda, que acolha e que mostre um caminho, que ajude ele a ressignificar aquela dor. Que então, bonito. Curiosidade e compaixão. Bonito. Ô Lucas, deixa eu fazer uma pergunta, eu acho importante. Alguns profissionais valorizam bastante essa questão de conexão, aquela história sobre técnicas mesmo, de rapport, né? E a gente sabe que rapport é uma conexão de igualdade, de aproximação. Mas existem aquelas técnicas como o espelhamento e tudo mais, o tom de voz igual. Na sua opinião, o quanto isso é importante ou existe algo a mais, ou mais importante, ou mais valorizado e que atropela tudo isso? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, na minha opinião, o rapport, ele é sensorial, ele não é técnico. Ótimo. Porque se eu tentar ser técnico, e agora ele cruzou a perna direita sobre a esquerda, eu vou cruzar também. Agora ele coçou a cabeça, deixa eu coçar o ombro. Agora deixa eu me espelhar. É muito minucioso, isso é muito técnico. Porque isso ainda está muito comum. Eu vejo pessoas as pessoas ensinam isso. Não é que não funciona. Sim. Mas eu penso o seguinte, o comportamento é um subproduto do Estado. Então, se eu estiver no estado de total abertura para com você, você não vai me ver assim, por exemplo, de braço cruzado. Sim. Entendeu? Naturalmente eu vou estar aberto, os meus gestos, a minha fala, o meu tom de voz, minhas expressões faciais vão estar congruentes com o meu estado de abertura. O melhor rapport é o natural, aquele É o que você natural. tem intenção genuína de ajudar. Tanto que as pessoas carismáticas, assim, quem você considera uma pessoa carismática? Você que nos escuta aí nesse podcast que estamos falando aqui sobre conexão com o paciente. Você considera pessoas que são, nossa, aquela pessoa é muito magnética, é muito carismática. E essa pessoa, às vezes, nunca teve num curso de inteligência emocional. Ela não sabe o que é rapport, o que é PNL, o que é hipnose. Ela simplesmente é uma pessoa que, onde ela chega, ela cativa, ela é uma pessoa que ela gosta do contato, ela gosta do toque, ela escuta, ela fala na hora certa, ela acolhe com o olhar dela. Então é um processo natural. Essa pessoa deve ser modelada. E não a técnica. Se a gente começar a deixar matemática um processo que é sensorial, talvez vai ficar engessado. Sim. Quando você vê casais, por exemplo, que estão na mesma posição, olhando para o lado do outro, eles às vezes nunca estudaram o que é rapport. Só que eles estão conectados de uma maneira muito profunda. E não estão fazendo profunda. esforço para isso, né? Sim. Sim. E a mesma coisa, vou dar esse exemplo de casais. Se, por exemplo, eu e o Ricardo somos um casal. Eu te achei um gato mesmo. Agora, por exemplo, se eu e o Ricardo somos um casal e eu estudo muito essa parte de conexão de rapport e eu fico querendo imitar ele, me conectar com ele, pode até ser que a primeiro momento dê para a gente se conectar. Só que a longo prazo vai ficar uma relação insustentável, que vai ficar empurrando com a barriga, que vai ter briga e que não vai ser natural. Porque eu vou estar querendo me moldar para agradar ele e ele vai estar achando que tá tudo bem, só que isso custa para mim, isso dói. E enquanto eu estou querendo agradar ele, eu desagrado a principal pessoa na minha vida, que sou eu. Sim, e a gente tem que ser gente que gosta de gente, né? Eu penso assim, tudo bem, você não gosta muito de gente, vai trabalhar com outra coisa. Trabalha com animais, trabalha com mercadorias, com estoque. Primeira pergunta que você deve se fazer, você que nos escuta, que quer ser um terapeuta, é: você realmente gosta de pessoas? Pois se você gosta de pessoas, você vai gostar de terapia, porque terapia tem tudo a ver com pessoas. Agora, se você se sente mal, se você não vê a hora de ir embora do ambiente onde tem pessoas, se você tem dificuldade de se conectar das duas uma, ou você percebe essa inabilidade e vai procurar treinamentos para te capacitar nessa deficiência, e você pode aprender, ou então você desiste, vai fazer outra coisa. Por quê? Não adianta nada. Se você estiver no meio do desenvolvimento humano, sendo um robô, um cara extremamente frio, rígido, inflexível, você não vai muito longe. Outra forma, às vezes a pessoa pode buscar um tratamento. Porque às vezes essa falta de conexão é por algumas porradas que tomou da vida. Também. Então, eu até tô com a camisa aqui, keep calm e faça terapia. Então, se a pessoa, às vezes, ela teve uma vivência que todo mundo sofria bullying, os pais não davam carinho, afeto, pode ser que ela cresça não querendo se conectar.
Aí depois que trabalhar isso, ela consegue ajudar os outros. Eu percebo que não é culpa da pessoa a inabilidade de se conectar. Eu tenho alunos que chegam em mim e falam assim, Lucas, eu tenho maior dificuldade de me abrir para alguém. Eu tenho dificuldade de falar um eu te amo pro meu pai e pra minha mãe. Eu tenho dificuldade de falar dos meus sentimentos. E a pessoa, você vê que ela sofre por isso, porque não é o natural do ser humano, né? O ser humano é um ser racional. É um ser físico, químico, emocional. A gente não é uma coisa racional. Embora queiram pregar a ideia de que o homem é um ser humano racional, não, ele é emocional. Ele é muito mais emocional do que racional. Você vê que a maioria das decisões, venda, namoro, compras, etc., são emocionais, não é mesmo? Ou seja, as pessoas sofrem pela inabilidade de se conectar e elas carecem de ajuda. Mas o primeiro passo é ela reconhecer que ela tem essa debilidade, essa falta e falar, bom, por essa ineficiência minha, eu quero uma ajuda. E alguém vai te ajudar. Agora, se, por exemplo, ela não reconhece, sou durão mesmo, sou inflexível mesmo, esse é meu jeito, aí fica difícil ajudar, né? Sim. É aquela história de flexibilidade, né? O bambu, se você envergar ele vai até muito mais do que uma barra de aço. Então, se você tem essa flexibilidade, numa terapia ajuda muito, até mesmo para a vida. Quando é muito rígido, geralmente traz muito problema de saúde, muito estresse, porque você fica guardando aquilo. Imagina que eu tenho aqui uma garrafinha d'água, eu vou juntando cada vez uma gotinha de cada mágoa que eu tenho. Uma hora transborda. E geralmente esse tipo de pessoa transborda no cônjuge, no trabalho, nos filhos, no cachorro, em quem estiver perto, ele vai transbordar e dar porrada. Aí ele esvazia e vai continuar enchendo de novo. Agora eu vejo também que toda oportunidade, né, ela deve ser aproveitada. Não apenas no momento de terapia, né? No momento onde a pessoa está trabalhando para você desenvolver esse acolhimento. Eu percebo até dentro dessa questão os profissionais, eles, por exemplo, gravam vídeos no YouTube, dão cursos, fazem atendimento, eles têm uma personalidade onde eles demonstram serem acolhedores. Eu percebo isso, tá? E muitas vezes essa personalidade ela não é congruente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu sou uma coisa no meu curso, eu sou uma coisa, tenho um comportamento no meu canal de YouTube, mas de repente quando eu encontro alguém no meu dia a dia na rua, eu tenho uma personalidade diferente. Não é a mesma pessoa. Não sou a mesma pessoa. Uhum. Eu enxergo que nós devemos ter essa performance, uma oportunidade para desenvolver isso o tempo todo. Há profissionais que fazem isso, há profissionais que não fazem isso. Queria que você falasse um pouquinho disso. Entra na questão da congruência, né, Sim. Ricardo? Eu me permiti... Porque isso, perdão te cortar, porque isso é comum e decepciona, entra numa outra linha, né? Sim. O acolhimento decepciona aquela imagem que é passada. Sim. Por nós, profissionais, generalizando. Olha só, até no meu último treinamento, no final do curso que você estava lá, sim, inclusive, eu falei assim, muito obrigado por vocês me darem a oportunidade de eu ser eu mesmo enquanto dou aula. Sim. Porque é muito difícil fazer um personagem, né? Dá trabalho pra caramba. Sim. Você tem que construir uma coisa que você não é, para as pessoas acharem que você é aquilo, e aí você não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Então, assim, no meu treinamento, é claro que em algum momento eu exponho uma opinião, eu tenho uma crença também, eu acabo, de certa forma, contando a minha história, minha experiência. Mas sempre sem impor conteúdo, é sempre uma maneira assim de, olha, esse sou eu, sabe? Eu acredito nisso, eu penso isso. A única coisa que eu não falo durante um treinamento, crenças religiosas, crenças políticas, porque já impactaria no mapa das pessoas demais. Mas assim, crenças terapêuticas, processos, experiências, pessoal, não façam isso, é uma burrada, façam isso. Eu falo, e eu acho que se eu não expusesse o meu sentimento, as pessoas não se conectariam comigo. Então, por exemplo, tem treinamento que eu acabo, muitas vezes, até desabafando alguma questão com os alunos, eu divido com os alunos, eu exponho aquilo que eu sinto, e acho que quando você fala com o coração, você sempre fala certo. Sim. Por quê? A pessoa ela entende a linguagem do seu coração. Quando a gente fala seriamente, muitas vezes você é mal interpretado. A pessoa pega uma vírgula, distorce, inverte, deturpa, né? Agora, quando você fala com o coração, você pode até falar simples. Tem pessoas que falam, eu vejo em
enfim, em palco, falando para muita gente, você fala, nossa, ela não está usando um português correto, mas ela está falando com o coração e ela conecta as pessoas. Dá um exemplo aqui, tem o Rick Chester, que ficou famoso, aquele vendedor de água lá, que ele gravou um vídeo no Instagram falando que estava sem dinheiro, ele foi lá, pegou R$10 emprestado, comprou 10 garrafas d'água, foi no Farol, vendeu por R$2, e ele foi contando isso, depois ele virou, comprou isopor, começou a vender na praia, começou a vender camisa de escola de samba, refrigerante, um monte de coisa. Hoje ele dá palestra em instituições como Bradesco, Santander, um monte de empresa gigantesca, e na palestra você vê claramente que o português dele não é do correto, que ele é super humilde lá da Mangueira, acho, lá no Rio. Só que ele se conecta com o público de uma maneira absurda, porque ele conta umas histórias de superação e ao mesmo tempo ele dá umas porradas, porque a pessoa fala, tô sem dinheiro. Fala, cara, pega R$10 emprestado, vai lá, compra, você faz 20. Sim. Se você quiser, desculpa. Ele começa a dar umas porradas. Ação, né? Que o pessoal fica assim, ó... Mas vai aplaudindo, porque é aquela porrada que dói, mas você fala, esse cara tá falando a verdade. É porque é a história da vida dele, né? Sim. E contra a sua história... A sua história, não tem como alguém questionar. Por exemplo, eu falo no meu treinamento. Gente, por que eu tô aqui? Vai muito além de qualquer coisa. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tinha depressão e eu era gago. E eu me tratei sozinho com auto-hipnose. Eu me apaixonei pela mente humana e por isso hoje eu tô aqui. Eu decidi compartilhar essa transformação pessoal que eu tive com as pessoas. Então, essa é a minha história. Sim. Essa é a minha história e eu vou contar ela pro resto da vida. Eu não estou pegando a história de alguém, sabe? Eu não estou dando uma opinião sem precisão dos fatos. Eu sou a pessoa que melhor posso falar da minha história. E isso conecta com as pessoas. Sim, e até mesmo no exemplo na história do Brasil, o preto velho. Quem seria o preto velho na época dos escravos? É aquele negro que sobreviveu mais tempo e tinha mais experiência para contar para os outros. Mesmo não sendo alfabetizado, não estudando, ele tinha experiência, ele sabia contar uma história, sabia educar a figura as de um pessoas. sábio, né? Sim, e muitos sábios na história não eram estudados, não eram pessoas que frequentaram universidades, faculdades, eram pessoas que conversavam, que entendiam como estava acontecendo o ambiente e se conectavam com as pessoas assim. Quem nunca teve alguém, um avô, uma avó que dava aqueles ensinamentos e a pessoa às vezes nem estudava ou terminou o ensino, às vezes nem ensino médio. Sim. Sabe? Exatamente. Fantástico. Como você disse, Lucas, falar com o coração é o que faz toda a diferença, né? Atender com o coração faz toda a diferença. Todas as técnicas são importantes, elas vão contribuir, mas a pessoa ali na sua frente, ela percebe. Sim. A mente inconsciente dela percebe, ela sente. Porque o coração é puro. Sim. O coração é puro. Até existe um questionamento quando a gente faz regressão, né? Se o que a pessoa encontrou é real ou não. Enfim, eu falo, não importa. Mas o que ela sente em relação ao que ela encontrou é real. Então, assim, na verdade, eu voltei para uma cena, mas não foi bem o que aconteceu. Ok, mas o que você sente em relação a isso? O que você sente é real para você. Você sabe que você está falando e eu lembrei até algo que eu aprendi no seu curso, né? Até o Lucas falou para mim, você já fez bastante curso, o que você veio fazer aqui? Um assistente dele disse também, eu falei, eu vim aprender. E eu aprendi muita coisa no seu curso. Teve algo que você disse lá, nós temos muitas memórias falsas. Aliás, todas as memórias praticamente são falsas, mas a emoção é verdadeira. Isso eu não tinha escutado ainda dessa forma. Sim. E isso marcou para mim. Você vê que interessante. E aí dá para ver o exemplo como você estava querendo se conectar lá. Que tem muita gente que já tem mais experiência, vai fazer outros cursos e fica assim, não, na verdade eu discordo disso aí porque é isso aqui. O outro professor fala isso, fulano fala isso, fulano fala aquilo, aí tá errado. Aí fica aquela cabeça fechada. Imagina, olha, com toda a humildade do mundo, para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast. Eu lembro que eu estava com o meu YouTube com 1.000 inscritos, muito contente, e eu assisti os vídeos já do Lucas, que já tinha 70 e poucos mil inscritos. Falei para minha esposa, um dia eu vou gravar um vídeo com o Lucas, e eu tenho mais idade que o Lucas, acho que eu sou 15 anos mais velho que ele, e estou aqui. Então, para você ver como as coisas acontecem quando são feitas com o coração. Sim. E digo isso com todo orgulho do mundo. Tem uma honra em ser. Poxa, eu fico agradecido porque é raro, por exemplo, nos dias de hoje, alguém que sabe alguma coisa
se colocar na posição de aprender com o outro, né? E vir com um copo vazio. Vocês são exemplos disso. Sim. Agora, quando a pessoa vem cheia de filtros, seja para terapia ou para um curso, ela vem com um copo cheio, ela quer entender o que você está falando sobre a ótica da vivência que ela teve. Ah, mas porque eu tenho essa formação, então eu posso julgar a sua formação. Então ela não entendeu nada, porque não é isso. Não é isso. Não é isso que conecta. Você entendeu? Não é a quantidade de conhecimento que você tem. Se você realmente tivesse conhecimento, você tinha a maleabilidade, né, de aprender com qualquer pessoa, independente do nível social, intelectual, financeiro. Cada pessoa tem alguma coisa para nos ensinar e você pode precisar daquela pessoa, inclusive, quando você menos espera. Sim. Um bom mestre, ele está sempre se colocando na posição de aluno para aprender, para evoluir. Então ele não pode parar, agora eu sei tudo. Isso aí é a pior posição que tem. Então, se ele quer continuar evoluindo, ele tem que se colocar sempre nessa posição. Aprendi isso em algum lugar, agora não lembro onde. Existem 2 tipos de sabedorias, né? A inferior e a superior. A inferior, o quanto eu sei. A superior é o quanto eu ainda posso aprender. Então, a gente aprende com a Ana Clara, que é minha filhinha, aprende com a Florença. Aprendo muito. Aprende com a criança, com meus gatos. Com seus gatos. É incrível, né? Tudo ensina, né? Sim. Então é isso, o bom mestre é o bom aprendiz, resumindo. E então, o que o terapeuta pode aprender com o paciente, né? Porque eu vejo assim que os pacientes que eu recebi na minha vida, os clientes que eu recebi na minha vida, eles são presentes. E às vezes aquele cliente que veio vinha justamente com um problema que eu tinha. Olha, eu vim com esse problema e nossa, é justo aquilo que eu tenho, que eu nunca tratei. E ao tratar a pessoa, eu acabei me tratando. Aí fica assim, universo, quem mais você vai mandar para me ensinar alguma coisa? Às vezes a gente perguntava uma coisa, a pessoa fala, daria para eu fazer isso diferente na minha vida. Você fala, vou fazer isso também. Sim. Ou eu falo, vou esperar esse cara fazer para ver se daqui a uma semana deu certo e eu replico. E quando eu termino o atendimento nos treinamentos, por exemplo, eu falo para a pessoa, muito obrigado. E ela fica assim, por que obrigado? Eu que tenho que te agradecer. Eu falo, porque você é um presente para mim. Eu aprendi muito com você. Na linha de PNL do Diltz, tem algumas técnicas de conexão que o terapeuta participa do processo. E o Diltz fala muito disso, de você passar pelo processo junto. Então tem técnicas, por exemplo, se a pessoa tem dificuldade em se expor. Imagina que o Ricardo passou por um trauma, tem dificuldade de se expor. Eu chego para ele, o Diltz tem aquelas técnicas de você colocar joelho com joelho, mão com mão, né, para você realmente mostrar... Vou virar aqui no microfone, tá? Joelho com joelho, mão com mão, para realmente mostrar a conexão. E olhar para os olhos da pessoa e falar... Eu te entendo, eu passei por isso. Você contar o seu trauma, aí a pessoa já faz aquela cara, tipo, nossa, ele está se abrindo comigo. Aí a pessoa fala, pô, se ele está se abrindo, eu vou me abrir também. Sim. Fala, tem algumas técnicas que fala, por exemplo, eu tenho essa imagem de durão, mas na verdade eu tenho isso na minha vida, eu tenho essa desconfiança e tal. Aí o cliente olha com aquela cara, tipo, nossa, ele está se abrindo aqui para mim. Aí, e você? O que você criou de máscara com você que você está querendo evitar? Aí a pessoa fala, eu tenho isso, eu mostro isso para os outros, mas na verdade é isso. Aí quando você vê, tá lá, começa com uma coisinha mais leve, né, geralmente, depois vai aprofundando. Isso prova tudo na questão que ele está querendo dizer, de forma não verbal, eu quero muito te ajudar. Eu estou sedento por isso, eu estou louco para te ajudar. E a pessoa, ela fica até envergonhada se não der certo, que ela fala assim, caramba, olha o que esse terapeuta está fazendo por mim. Olha o que ele está se prontificando, ele quer demais o meu tratamento, ele torce por mim. E isso vai muito além do preço que você está pagando, do local do atendimento. A pessoa ela tem a impressão de que, uau, o valor que está sendo entregue para mim é maior do que qualquer preço que eu paguei. Dá um exemplo. Quem aqui já foi no restaurante, aquele chique, caro, que você pega lá, escolhe o prato, quando vê, vem tipo um prato com um pedaço de carne, uma folha jogada por cima e um molho assim. E você sai com fome. Às vezes você vai num restaurante simples ou naquela comida de vó, que é tipo temperado com alho, cebola, sal, coisa mais simples do mundo, e você sai cheio e com a comida muito melhor que aquele restaurante chique. Mas é o sentimento que foi colocado, né? Por isso essa questão da personalização. Porque o que é feito em linha de produção é uma linha de produção, foi uma máquina que fez tantas cópias daquilo iguais, né? Ou a pessoa está trabalhando num restaurante, é mais um dia de trabalho, ela sabe que ela tem que pegar o sal, a farinha, o fermento, sei lá o quê, ela tem que juntar e fazer aquele alimento.
Mas quando você vai comer na casa da sua avó, por exemplo, ou da sua mãe, ela está colocando um sentimento naquela comida. E isso faz total diferença? Sim. Faz total diferença, porque eu lembro que eu falei no início do podcast, você que nos escuta, se não for para fazer com amor, se não for para se conectar, nem faça. Nem comida, tá? Não faz nem comida para os outros se não for para você fazer com carinho. E a pessoa pode passar mal, inclusive. Inclusive, dá para levar para as vendas, que a gente falou no podcast passado. Por exemplo, tem gente que fala, quando às vezes eu vou vender, eu fico meio incisivo. A pessoa, nossa, parece que vai com os 2 pés no peito, parece aquela porrada. Por quê? Se eu sei que eu consigo ajudar aquela pessoa, eu tenho a obrigação de vender meu trabalho para ela. Porque se eu não estou vendendo o meu trabalho, usando português bem claro, nosso diretor vai reclamar, tudo aí mantendo ela na merda. Por quê? Eu sei que ela tem uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, eu consigo resolver aquilo, eu tenho a obrigação de vender. Eu sou a resposta do pedido dela. Ela Sim. pode estar há anos com um problema pedindo alguém para ajudar ela e ninguém apareceu. Se eu realmente ter certeza eu consigo Ela tá te ajudar... pagando para isso, né? Sim. E Ela, mesmo se... ela tá te pagando para ser sugestionada. Sim. E se você tem certeza que consegue resolver o problema da pessoa, você tem a obrigação de se conectar, de vender, de fazer ela enxergar aquele problema de verdade. E para isso você tem que conectar com você gostando daquilo. Porque se você não gosta daquilo, você não vai vender direito, não vai vender com a mesma vontade também. Ou seja, resumo, faça tudo com alma, tudo com coração, inclusive terapia, inclusive alimento, inclusive venda. O poder da conexão é uma qualidade de inteligência emocional que é muito importante. Talvez a inteligência mais imprescindível para o ser humano é a habilidade da inteligência emocional, pois ela que faz com que você se conecte às pessoas, e sem pessoas você não chega em lugar nenhum. Então eu queria aproveitar já para agradecer a presença de vocês também e para vocês fazerem as considerações aí, a conclusão de tudo que a gente aprendeu aqui nesse bate-papo, começando pelo Ricardo. Olha, em primeiro lugar, foi uma honra estar aqui com vocês, Felipe e Lucas. E vamos manter essa conexão com todos, sem exceção, com os nossos clientes e com todas as pessoas, desenvolvendo cada vez mais essa conexão. Eu acredito que é como estar na academia. Se a gente parar de praticar, a gente acaba enferrujando. Então vamos deixar essa lição de casa para todos, principalmente para os nossos colegas terapeutas, porque é isso que faz toda a diferença. É isso aí. Gibim. E mesmo que você não seja terapeuta, não seja cliente, essa parte da conexão é importante para a sua família, para os seus amigos no trabalho. Quando você tem quem que já foi criança, às vezes sentiu falta de uma conexão do pai, da mãe, um momento, às vezes, que não deu tanta atenção. Então é importante ter essa conexão. Você chegar, ter aquele estado de presença, estar junto, querer ajudar, querer se conectar com a pessoa. Muito bem, agradeço muito. Nós teremos outros bate-papos aqui com eles, então outros episódios vão ser lançados. Fique ligado nas minhas redes sociais. Se inscreva, ative o sininho se você está no YouTube. Se você está assistindo por outra plataforma também, se inscreva, compartilhe, marque os seus amigos, envie para o seu amigo terapeuta ou para aquele paciente entender mais também sobre o processo de terapia. Ok? A gente está fazendo esse trabalho com muito carinho. A cada semana eu trarei aqui convidados especiais para esse podcast incrível e estou muito feliz com isso. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast. Um grande abraço. Thank you.